gravar. Ver se a visualização está ok. Tá, tudo bem. Então, estão me ouvindo bem, me vendo bem, né? E aí, gostaram do mantra? Vou colocar lá na descrição do vídeo o link, tá? Para vocês poderem acessar. Ver esse mantra. Ouvir esse mantra que foi tocado, foi cantado, e assistir essa cerimônia. Então, também ver, não só ouvir, mas também ver o ritual. Ele é extremamente poderoso ao longo do ano e principalmente agora. Por quê? Porque esse dia antes da lua cheia, que se chama Shukla Chaturdasi, 14º dia da lua crescente, com o sol em Áries. Então, esse dia, ele é celebração do aparecimento de Narasimha, Sri Narasimha Deva, que é o avatar de Vishnu, que surge como um leão. Traz o poder e a força do leão. É o leão divino. Ele tem parte superior como um leão, né? Patas de um leão, garras de um leão, face de leão, juba do leão, os dentes do leão. E metade para baixo, uma forma nara, de pessoa, né? Cintura para baixo, como uma pessoa, nara. Nara Simha, nara, pessoa. Simha, leão. Metade pessoa, metade leão. Deva, Nara Simha Deva, Deus. Deus que vem como este avatar. Avatar significa aquele que desce. Significa a tradução de avatar. Aquele que desce. Que vem. Vem para um propósito. O propósito de Narasimha é dar proteção. Dar proteção. Então, ao ouvir esse mantra, se chama Narasimha Kavacham. Kavacham, em sânscrito, significa como se chama? Escudo. Escudo. O escudo de Narasimha. É um mantra que nos escuda. Ele nos traz um escudo de proteção. Esse mantra ele invoca a proteção de Narasimha de todas as direções. Norte, sul, leste, oeste, de cima, de baixo, frente, costas. Todas as partes do nosso corpo. Então, é como se fosse um escudo, como se fosse uma redoma de proteção de Narasimha. E essa noite, hoje nós começamos essa celebração de Narasimha a partir de hoje, ao longo do dia de amanhã, porque o eclipse, a lua cheia, então, chega após o Chaturdasi crescente, é a lua cheia. A lua cheia vai ser dia 5. A lua cheia máxima vai acontecer dia 5, por volta de 2h30 da tarde. Então, a partir de agora e ao longo do dia de amanhã, nós estamos celebrando Narasimha Chaturdasi, ou Narasimha Jayanti, que é a vitória de Narasimha. Quando Narasimha ele tem a sua vitória, o seu propósito. O que é a vitória? É o propósito bem-sucedido, é o propósito concluído, o propósito realizado. Então, ele vem com um propósito. Qual é o propósito? A proteção.
Então, nos proteger de tudo. E, principalmente, Narasimha tem o propósito de proteger as crianças. E quando a gente fala as crianças, são as crianças no mundo inteiro. Todas as crianças. E, além de todas as crianças, também proteger a nossa criança. A criança que reside em nós, a criança que vive dentro de nós. Esse aspecto nosso, né, inocente, vamos dizer, puro. A criança em nós. Sem a criança em nós, a gente fica apático, desinteressado, indiferente, ou duro, ou rígido. Narasimha nos protege contra todas essas coisas. Ao proteger a nossa criança interior, ele protege também a nossa espontaneidade, a nossa criatividade, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de brincar, né? De cultivar boas relações, boas amizades, de ter saúde, de termos vitalidade, principalmente de mantermos a nossa devoção viva. Então, por isso, a história conta que Narasimha Deva, ele vem, o Avatar, ele desce para proteger Prahlada, que é um menininho de 5 anos. É um menininho de 5 anos, um príncipe. Então, a nossa criança divina, ela está sempre nessa condição de príncipe de 5 anos, ou princesa de 5 anos. Então, pega essa idade, 5 anos. Pega essa sua idade, 5 anos. Vai até lá, aos seus 5 anos. Não existe idade onde a inteligência se aflora mais do que essa idade. Porque, de acordo com o conhecimento védico, inteligência está junto com criatividade, não tem como estar separado. Inteligência e criatividade andam juntos. Então, aquela criança de 5 anos, cheia de vida, de alegria, de diversão, então esse é Prahlada. Só que o que acontece na história de Prahlada? Que ele é filho de um Asura. Aí vocês lembram, né? E Asura significa... O que significa Asura? Quem pode falar? Significa Asura. Patrícia First quer falar. Pode falar, Patrícia. É o diabo, né? Não é? Asuras. Porque Sura... Não, Súria que é sol. A Súria é você, a negação, o escuro, né? A ignorância. Não é isso, não? Sim, sim, sim. Porque os Asuras são famosos, são conhecidos como os demônios, né? É. Quer falar, Gilda? Pode abrir, pode abrir. Eu ia dizer isso mesmo, que é um demônio. Então, porque a gente tem assim meio categorizado o diabo, né? Deus e o diabo, né? Como se fossem duas forças contrárias. Como se onde há um não há outro, né? E o demônio também é tipificado com chifres e tridente, e aí tem lá também o lugar de habitação, onde tem muito fogo, né? As Asuras, eles não são descritos bem assim, não, nos Vedas. Os Asuras, eles são descritos muito parecido com os Devas. Os Devas são os seres divinos, né? Os Suras, daí vem o termo Surya. Suras são aqueles dotados de luz. E Asura, literalmente, significa sem luz. Então, quando se descreve sobre Suras e Asuras, ou Devas e Danavas,
Outro título para Asura é Danava. Outro título para Asura é Daitya. E os devas são chamados, então, de Adityas. Então, a palavra Aditya, Daitya significa manchado. Aditya sem mancha, sem mácula. Sol. Aditya também são aspectos do Sol, do mesmo Sol. 12 aspectos do mesmo Sol, os Adityas. E, no caso, o pai de Prahlada, essa criança de 5 anos, ele é um Daitya. Por quê? Porque o Bhagavata Purana conta que havia um sábio que tinha 2 esposas, uma chamada Diti e outra chamada Aditi. E ele, então, se uniu a Aditi ao amanhecer, e dessa união nasceram os Adityas. Ao saber disso, Diti ficou incomodada e quis apressar também uma união com esse esposo. E aí, nessa união, que foi no crepúsculo, vieram, então, os Daityas, que são 2 irmãos gêmeos. Um se chama Hiranyakashipu e o outro se chama Hiranyaksha. São os irmãos gêmeos. A descrição que o nascimento deles, todos os tipos de fenômenos da natureza mais inauspiciosos surgiam de toda parte. Os cães choravam, o céu derramava chuvas de sangue, coisas assim, só sinais inauspiciosos no nascimento dos 2. A palavra Hiranya significa ouro. Ouro. E Hiranyakashipu, Kashipu é conforto. Kashipu literalmente quer dizer cama. Então, Hiranyakashipu só pensava em ouro e cama. E ele teve um império, e ele teve um filho. E esse filho é Prahlada. Só que Prahlada, ele, apesar de ser filho de um Daitya, ele tem uma índole divina, iluminada. É uma criança que nasceu iluminada. Então, por mais que o pai se esforçasse, tentasse torná-lo tal como ele, um Daitya, ele não tinha sucesso. Não pegava em Prahlada. Prahlada sempre se mantinha naquele estado iluminado. E, com isso, os anos foram passando e Hiranyakashipu passou a ter muita raiva do próprio filho. E tentou que ele morresse de várias formas, mesmo sendo um garotinho de 5 anos. Mas Prahlada era sempre salvo. E o pai indagava, quem te salvou? Ele dizia, Deus. Quem te salvou dessa vez? Foi Deus. Como assim? Passou uma manada de elefante? Quem te salvou? Deus. Como assim? Você foi jogado num precipício? Quem te salvou? Deus. Uma floresta em chamas? Deus. Né? Uns picos gelados? Quem te salvou? Deus. Em todas as circunstâncias, Prahlada era salvo. E isso deixava cada vez mais Hiranyakashipu com muita raiva. E ao ponto que ele pensou, então, esse Deus que você diz que está em toda parte, que eu não vejo, que é essa questão do Asura. O Asura é não ter esta visão. A visão é obscurecida, é cego. Não consegue ver a luz, não consegue ver a presença de Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as pessoas, em tudo que é criado. Ele não enxerga. É a cegueira espiritual. Então, quando Narashinhadeva vem para nos proteger, é principalmente da nossa cegueira espiritual.
a incapacidade de ver a presença de Deus em todas as coisas, circunstâncias, e até nas situações na nossa vida que não foram muito agradáveis. Até lá ele também estava. Em todo instante. Tempo e espaço. Toda parte e o tempo inteiro. Pralada ele via. O pai de Pralada não via. Então, quando o Hiranyakashipu ficou tanta raiva, tão irado, tão furioso com Pralada, que ele decidiu ele próprio matar seu próprio filho. E aí, dizendo, agora eu quero ver se esse Deus que te salva vai salvar você da minha espada. E nessa hora, então, desastrosa, né? Fatídica, no instante, na hora H, Narasimhadeva vem. Narasimhadeva aparece, muito furioso, rugindo e com as garras assim abertas. Ele dá alguns passos na direção de Hiranyakashipu e o destroça. Essa é uma das histórias mais fortes que existe no Bhagavad Purana. E é uma celebração onde quem tem esse valor espiritual no seu coração é uma festa poderosíssima. É de uma alegria imensa saber que Hiranyakashipu foi destroçado pelas unhas, pelas garras, de Narasimhadeva. Jaya, Vitória Narasimha. Ele destroçou, sem deixar um fiapinho, toda a cegueira espiritual. Toda a incapacidade de ver Deus em tudo. Então, ele nos dá a visão espiritual. E essa é a noite. Noite adentro. E amanhã, Narasimha Chaturdasi. É uma vez por ano. Narasimha, ele é o avatar do planeta Marte. E Narasimha Chaturdasi acontece quando o Sol está em Áries, que é a exaltação do Sol, e Áries é regido por Marte. Então, este eclipse está sendo precedido por Narasimha Deva Jayanti, esse próximo eclipse lunar. Isso vai acontecer só daqui a 18 anos de novo. Um eclipse lunar precedido de Narasimha Jayanti só daqui a 18 anos. Então, vamos considerar isso bastante quando se trata desse eclipse, que é o eclipse que tem um traço diferente, um eclipse lunar com um traço diferente. Porque o eclipse é essa tentativa de obscurecer, né? De apagar a luz da lua, de apagar a luz do sol. E essa luz que brilha no sol e na lua e nas estrelas, essa luz que brilha em cada um de nós, em tudo que vive, tudo que existe, essa luz ela vem de Deus. Então, Jyotisha, que é a ciência das luzes, literalmente significa luz de Deus. Jyotisha. O nome da astrologia védica é Jyotisha. Literalmente, tradução literal de Jyotisha significa luz de Deus. Então, é por si só um conhecimento iluminado, que se propõe a iluminar o nosso caminho, a nossa caminhada, a nossa jornada na Terra. É muito importante esse mantra e também ver a cerimônia.
Porque aí engaja dois sentidos, né? Os ouvidos e os olhos, a visão. Por isso ver é importante. Vocês viram o tamanho da labareda do fogo, né? Então, quanto maior o fogo dessa cerimônia né? Quanto mais ele sobe, mais potente é a cerimônia. Ok? Se quiserem perguntar alguma coisa sobre o tema, fiquem à vontade. Ana Moura, sem luz, sim. Oi, Mariana, bem-vinda. Ok. Querem perguntar alguma coisa? Bernadette, Sim, Patrícia. o outro eclipse que teve há pouco tempo também era Marte, não era? Referente a Marte? O eclipse solar que nós tivemos agora no dia 20 de abril, ele foi um eclipse solar em Áries, com Sol e Lua em Áries. Exato, exato. Né? Marte já estava em Gêmeos e continua em Gêmeos. Esse eclipse lunar é com Marte em Gêmeos de novo. Eu senti muito, muito forte essa energia, sabe, pesada, assim. E agora tem esse, né? Então, para se proteger é o mantra, né? Fazer um altar e tal. Pode também, pode fazer. O mais importante no eclipse é intensificar as práticas, né? Se faz as práticas de uma maneira, faz em dobro, intensifica, aumenta, né? E também a introspecção. Período entre dois eclipses, aqui no caso foi eclipse solar dia 20 de abril, eclipse lunar agora dia 5 de maio, esse período, sempre entre dois eclipses, costuma ser mais denso. Vocês podem reparar, às vezes até começa um pouco, alguns dias antes do eclipse, do primeiro eclipse, e ainda estende um pouquinho depois desse segundo eclipse, porque todo eclipse ele é acompanhado 15 dias depois por um outro. Sempre. Teve um eclipse nessa data, 15 dias depois vai ter outro. Nesse caso, foi primeiro solar e agora está sendo lunar, mas não precisa ser nessa ordem. Pode ser o primeiro lunar e 15 dias depois o solar também. E eclipses acontecem normalmente 2 vezes ao ano. Esse par de eclipses se repetem 2 vezes ao ano, numa distância de 6 meses para cada um. Para 2 pares, né? Para cada ciclo de eclipse. 6 meses depois vai ter outro par de eclipse, lunar e solar, ou solar e lunar, com 15 dias de distância. Eclipses são sempre assim, todo ano. A gente não tem como falar, esse ano não teve eclipse, impossível. Está dentro da ordem, né? Da construção, da arquitetura do nosso sistema solar. Os eclipses estão incluídos, fazem parte. Por isso, na astrologia védica, os nodos lunares, que são eles que estabelecem os eclipses, chamados de Rahu e Ketu, e também de cabeça e cauda do dragão, eles são considerados, na astrologia védica, como se fossem planetas. São chamados de Graha. Graha, em sânscrito, significa planeta. Ok? Bom, então agora eu vou com quais as práticas recomendadas hoje e amanhã. Então, quem não pôde assistir antes de começar a gravar, eu coloquei aqui, compartilhei na tela, o Narashinha Kavacham, sendo cantado por um bom número de monges num templo na Índia, juntamente com um ritual de fogo. Então, a recomendação, a partir de hoje, já pode começar, hoje, durante o dia de amanhã, a noite de amanhã, mesmo que o eclipse só aconteça dia 5 às 14, por volta das 14h30, mais ou menos nesse horário, 14h30, 14h35.
é um momento auge da lua cheia, né? E não será um eclipse lunar total, nós teremos, então, um eclipse lunar penumbral. Penumbral é um eclipse que a lua não fica totalmente escurecida. A lua é como se jogasse uma rede acinzentada sobre ela, assim, né? Porque o eclipse ele acontece no exato momento da lua nova, eclipse solar, no exato momento da lua cheia, eclipse lunar. Então, o eclipse lunar é só visto à noite. O eclipse solar é só visto de dia, né? Então, por isso que nem todo o planeta vê o eclipse. Quando o eclipse está acontecendo, todo o planeta não tem como todo o planeta ver, porque tem parte do planeta que está à noite, ao mesmo tempo é dia. Então, onde for noite, 14h35 no Rio de Janeiro é dia. Então, a gente não vê, no Brasil, né? A gente não vê o eclipse. Esse eclipse lunar não vai ser visível para nós. Não vai ter visibilidade aqui. Mas nos países que esse horário de 14h30 para a gente for noite para eles, aí eles vão ver. Deixa eu falar aqui para vocês quais são os locais que o eclipse lunar de 5 de maio de 2023, eclipse lunar penumbral com visibilidade no sul e no oeste da Europa, boa parte da Ásia, Austrália, África, Pacífico, Atlântico, Índico e Antártica. Aí tem os nakshatras também desse eclipse, né? Que não vai ser um só, porque o nó do sul, Ketu, está num nakshatra e a lua cheia em outro. Por isso, exatamente devido às... Deixa eu compartilhar com vocês, que vocês vão poder ver, espero que possam entender melhor. Então, 5 de maio de 2023, 14h30, o eclipse lunar. Mas aqui com dados de Rio de Janeiro, mesmo se colocar em Brasília, é a mesma coisa. Tem várias situações dessa lua, né? Delicada. É em Libra, porque o nó do sul está em Libra, e a lua e o sol precisam estar em Libra ou em Áries para que o eclipse aconteça enquanto os nodos lunares estiverem em Libra e em Áries. E eles chegaram nesse lugar, nesse eixo, né? São opostos, Áries e Libra, em abril do ano passado. E termina, tem um término, né? Então, de abril de 2022 até final de outubro deste ano de 2023, os nódulos lunares estão no eixo Libra-Áries. Então, basta o Sol e a Lua estarem em Áries ou Libra, que eclipse ocorre. Porque eclipse envolve Sol e Lua, não envolve planetas. Só se algum planeta estiver junto do Sol ou da Lua, que está acontecendo aqui. Júpiter está em Áries, né? Júpiter está em Áries desde 22 de abril. Urano está em Áries desde 2017. E Mercúrio está retrogradando em Áries, inclusive em combustão e retrógrado o Mercúrio está. Então, ele está meio ofuscado, o Mercúrio, né? Pelo Sol, não pelo eclipse, mas pelo Sol. Mas Júpiter não está em combustão, não está retrógrado, está recém chegando em Áries, e por Júpiter estar em Áries e não combusto, e não retrógrado, ele está aspectando a Lua. Então, a Lua está recebendo um bom aspecto de Júpiter, um aspecto de alto grau de proteção. Porque a Lua está bem desamparada, a Lua está completamente queima-druma. Queima-druma yoga está acontecendo nessa Lua cheia para a Lua, né? Ela está sem nenhum outro planeta conjunto a ela, não tem planeta no signo anterior de Libra, que é Virgem, não tem planeta no signo posterior de Libra, que é Escorpião. Isso é um queima-druma yoga, que é amenizado
pelo aspecto de Júpiter, porque esse aspecto de Júpiter sobre a Lua produz um Gajakeshari Yoga, que é um yoga que promove proteção. Então, por isso, esse é um eclipse onde devemos buscar proteção. Buscar proteção. E também dar proteção. Dar proteção a quem precisa e proteger-se também. Né? A Lua está sozinha nessa lua cheia, nesse eclipse. O aspecto que está vindo de Júpiter para a Lua é na oposição. Um aspecto de oposição. Então, como é de oposição, significa que a gente tem que ir buscar. Não está ali disponível. Está, mas a gente precisa também fazer uma parte disso. E, assim, acredito que vocês concordem que o mundo está precisando mesmo de muita proteção, né? Com certeza. Uhum. Então, podemos também nos acercar a esse ritual do vídeo que eu vou deixar lá, então, nas descrições, né? O link para vocês acessarem nas descrições do YouTube desse nosso encontro de hoje. Vocês podem ir lá e se conectar com essa proteção, né? Para si e também direcionar para o mundo. Fazer a nossa parte. Então, a chegada de Júpiter em Áries parece boa, né? Júpiter é um planeta protetor, em Áries ele está em signo amigo. No horário do eclipse, inclusive, para nós aqui o ascendente será Leão, e aí o Júpiter está conjunto ao Sol em Áries, o Sol exaltado Leão, que é o avatar de Vishnu, Narasimhadeva. Mas existem também os nakshatras da Lua e de Ketu. Exatamente, porque como a Lua está entrando no terceiro decanato de Libra, e Ketu está no primeiro decanato de Libra, e a Lua está no Nakshatra Vishaka, Ketu está no Nakshatra Swati. Então, essa distância entre Ketu e Lua é que faz o eclipse ser penumbral. Se a Lua e o Ketu estivessem mais pertinho um do outro, seria um eclipse total. Quando não tem visibilidade para nós, mas tem visibilidade em outras partes do planeta, né? Então, enviar essa luz de Narasimha para essas outras partes do planeta também. Quem tiver disposição, vontade de fazer isso, também é bom. Somente esses países aqui, né? Sul e oeste da Europa, boa parte da Ásia, Austrália, África. O resto praticamente é oceano. Então, isso significa que os oceanos eles estão vulneráveis. Mesmo que seja região oceânica, não é continente, não tem ninguém morando ali, ou tem algumas ilhas, né? Mas esse eclipse está colocando os oceanos numa condição de vulnerabilidade, desamparo. Né? Pode haver alterações. É um eclipse que pode gerar alterações climáticas fortes. Vou explicar para vocês por que disso. A Lua no Nakshatra Vishaka, esse Nakshatra Vishaka, é um nakshatra. Em relação aos nakshatras, os devatas dos nakshatras são muito importantes.
Para a gente entender os nakshatras, a gente precisa também entender bem os devatas, os planetas, as deidades dos nakshatras. E o nakshatra Vishaka, a deidade de Vishaka é uma divindade chamada Indragni. Indragni, como se fosse uma só palavra, Indragni. Só que Indragni são, na verdade, dois deuses. Um se chama Indra e o outro se chama Agni. Agni é o deus do fogo. E Indra é considerado uma divindade líder, comandante, chefe de todos. A palavra Indra significa chefe. E ele é principalmente encarregado das condições climáticas. Todas as alterações climáticas estão sob a jurisdição de Indra, de acordo com os Vedas mais antigos. O Rig Veda, que é o mais antigo dos Vedas, é cheio de oblações, invocações a Indra, e a Agni, e a outros. Divindades que representam suras, são seres de luz, encarregados das forças da natureza e das forças cósmicas. Existe uma organização. Para uma empresa funcionar, não tem que ter uma organização. Para um governo funcionar, não tem que ter uma organização. Para uma rodovia funcionar, não tem que ter organização. Para um aeroporto funcionar, não tem que ter uma organização. Para uma família funcionar, não tem que ter uma organização. Não, como é que o cosmos funciona sem organização? Não é um caos. Cosmos não é caos. Cosmos é ordem. É tudo em ordem. Então, Indra ele está encarregado das alterações climáticas. Nuvens, chuvas, tempestades. Quando entra a Agni junto com Indra, formam um só, é o fogo, né? O fogo, Agni é o fogo. Indragni é a força dos trovões. Dos raios e dos trovões, são todos esses ruídos, essas pancadas que as nuvens carregadas de chuvas dão uma com a outra. Então, Indragni, Vishaka, é um nakshatra relacionado a esses movimentos atmosféricos. Entre muitos outros significados que Vishaka possui. Ela é regida por Júpiter, a Lua está recebendo aspecto de Júpiter, e Vishaka é também um nakshatra de proteção. Um símbolo de Vishaka é o escudo. Outro é a redoma, outro é o guarda-chuva, outro é uma árvore com galhos que se espalham. Ou seja, uma árvore que, se eu me refugio nela, eu me sinto protegida. Os budistas chamam este nakshatra de Vesak. E ele tem uma relação com Buda. E quando Buda nasceu, a lua cheia estava em Vishaka. Quando ele alcançou a iluminação, a lua cheia estava em Vishaka. Quando ele deixou o mundo, a lua cheia estava em Vishaka. 3 momentos. E nesses 3 momentos ele estava debaixo de uma árvore chamada Figueira de Bengala, uma árvore sagrada, que é o símbolo do nakshatra Vishaka. É uma árvore cujas flores parecem um formato, as folhas parecem o formato de um coração. Ela é uma árvore troncuda, assim, né, com as raízes que descem e sobem pelos troncos, assim. Uma árvore bem diferente. E elas duram, elas são centenárias.
Então, o Vishaka, por isso, está ligado à resistência, aquilo que se sustenta por um tempo maior. E é considerada como a estrela da disciplina, da persistência, da perseverança, da não desistência, de atingir um propósito, de não largar nada pelo meio, nada pela metade. É o nakshatra que nos ajuda a superar a procrastinação e todo tipo de desânimo. Então, é um eclipse que pode nos trazer muita coisa boa, desde que estejamos alinhados nesse propósito de intensificar nossas práticas. Ketu, ele já não está mais, ele já passou por Vishaka, agora ele está em Swati, né? Está a 9 graus de Libra, já no primeiro decanato de Libra. Ele já passou por Vishaka, ele já passou por Swati, ele está agora no último estágio de Swati. Mais para frente ele vai para Chitra, que é onde a Lua está hoje. A Lua hoje está no Nakshatra Chitra. Então, até chegar essa fase final, mais ou menos final desse ano, no Nó do Sul, Ketu vai estar em Chitra. E hoje, essa noite de hoje, a Lua está em Chitra. A Angélica enviou uma foto hoje, num dos grupos, que ela tirou da Lua e a estrelinha do lado é Chitra. Chitra é Spica, é a alfa de Virgem. A Lua ainda está em Virgem, Chitra. Chitra é exatamente o nakshatra que dá passagem de Virgem para Libra, é a ponte entre Virgem e Libra, é o nakshatra Chitra, chamado na astronomia como Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. Então, hoje a Lua é em Chitra, amanhã a Lua é em Swati, passando por Ketu, mas ainda não na Lua, no estágio máximo de Lua cheia, né? E aí, quando ela chegar no estado máximo de Lua cheia, aí ela vai estar no Nakshatra Vishaka. Vishaka tem vários símbolos. Um dos símbolos, inclusive, é uma das armas de Vishnu. E Narasimha, ele carrega essa arma também, que é o disco solar, chamado Sudarshana. Sudarshana Chakra. É o disco solar de Vishnu. Quem já viu uma imagem de Vishnu vê que ele tem um disco numa das 4 mãos, ele tem um disco, né, sobre o dedo, assim, que ele gira. Ele usa esse disco para poder separar, cortar fora a cabeça dos Asuras. A palavra Sudarshana, ela significa literalmente a mais bela das visões. Então, quando a gente entende esses temas, eu sempre venho falando com vocês de uma forma muito literal, por isso um tanto infantil, a gente vai pensar, uma arma, cortou a cabeça, ai, tadinho, né? Com esse sentido mais literal, mas assim, essa arma de Vishnu, quando separa a cabeça do corpo do Asura, é, na verdade, a experiência da melhor de todas as visões. É finalmente enxergar a luz. Então, esse é um dos símbolos de Vishaka, é o chakra de Vishnu. A roda. Existem 2 rodas, né? A roda do Dharma e a roda Samsara. O Karma. Samsara. É aquela roda que a gente fica preso nos padrões que se repetem, vidas após vida. E existe a roda do Dharma.
Aí já é um outro movimento, nos levando já para uma nova direção, né? Que o Dharma propicia. Swati é a estrela Arcturus, uma estrela conhecida como gigante amarela, é onde Ketu está, em Swati. Essa estrela ela é regida por Vayu, deus dos ventos. Quando se fala dessa questão climática, né? Inclusive oceânica também, porque o eclipse vai passar muito pelos oceanos, e também por Indra, que são as chuvas torrenciais, e Agni, que são os trovões, são provocados pelas nuvens que se chocam, carregadas de chuva, produzem então esses raios, mas quem empurra uma nuvem contra a outra são os ventos atmosféricos. Você vai. Então, é preciso que a gente entenda isso não como um politeísmo, mas como um entendimento clássico, poético e profundo de como o cosmos é ordenado. E isso é muito antigo. Aí, aproveitando o momento para convidar vocês a participarem do estudo que nós vamos começar no dia 11 de maio, toda quinta-feira, sobre um texto antigo, que são os ensinamentos de Parashara Muni, que é o predecessor de Jyotish, pai de Vyasadeva. Chama-se Brihat Parashara Hora Shastra. Nós vamos começar a estudar esse texto a partir do dia 11 de maio, toda quinta-feira. Vocês estão convidados a participar, conhecer Jyotisha da maneira mais original, como originalmente é. Mas quem quiser participar desse estudo, só me avisar, que o grupo já está aberto, já está com várias pessoas já lá presentes, né? Outro curso também, que vamos começar agora em maio, será por 3 sábados à tarde, dia 13, dia 20 e dia 27 de maio, sobre os planetas distantes. Plutão, Netuno e Urano. Como é que essas forças planetárias afetam nossa vida de forma direta e indireta? Estudo bem, sempre sob a luz dos Vedas. Quem é Plutão nos Vedas, que é o deus Yama? Quem é Urano nos Vedas, que é Indra? Quem é Netuno nos Vedas é Varuna. Varuna, ele é um Aditya. Yama é filho do deus do Sol. Indra é o chefe dos deuses. Então, regente da direção leste. Então, nós vamos ter um estudo assim abrangendo vários aspectos, né, a respeito dos planetas distantes. Um curso que me pedem para fazer já há uns 2 anos, finalmente ele vai sair, ele vai acontecer. E quem já participou de vários, de Navaratris, e quiser sentir esse chamado de fazer o curso terapêutico da cura do feminino ferido, nós vamos ter também a partir do dia 8, por 9 segundas-feiras. Ok? Bem-vindos todos. Então, Swati, quem é Swati? Swati é a estrela Arcturus, uma estrela poderosa. O que acontece que quando o Ketu está no Nakshatra, o Ketu, mina a força do Nakshatra. São 3 que minam a força do Nakshatra: Ketu, Marte e Sol. Sendo que Ketu é o pior. Dos 3, Ketu é o pior. Então, Ketu, ele, estando no Nakshatra Swati, ele mina, né? Ele enfraquece a força de Swati. Swati é regida por Vayu, há também quem considere que Swati também é regida por Sarasvati,
Devi, a deusa do conhecimento. Essas histórias que envolvem, né, encontros entre Saraswati e o deus dos ventos, né, hoje não vai dar para contar essas histórias. Mas o símbolo de Swati, principalmente, é a espada, né? E essa estrela, ela está relacionada ao desapego. A espada, ela é a espada que corta os desapegos, corta os apegos. E também é a espada do discernimento, que nos ajuda a discernir, a separar certo do errado, favorável do desfavorável, né? E aí, se Ketu está em Swati, essas propensões elas ficam diminuídas. Quando a gente toma consciência, pode até ser pelo nosso empenho, pela nossa atenção, porque não deixa de ser uma oportunidade, né? É um graha que está aí em Swati, esse exercício do desapego. Swati é conhecida como aquela que corta os nós que prendem ao passado. Então, é um eclipse também nos trazendo a oportunidade de exercitar o desapego, de se libertar dos nós que prendem ao passado, porque os nós que prendem ao passado, eles não permitem que a gente ande para frente. Se nó do sul, que a gente ande para frente no sentido assim de a gente seguir em frente, né? Dentro do nosso processo evolutivo. E o nó do sul, ele é um nó. O próprio nó do sul, ele já é um nó. Pensando dessa forma arquetípica, o sul é representado pela quarta casa. A quarta casa é o passado, porque é a ancestralidade. Libertar-se dos nós que prendem nos prendem à ancestralidade, aos padrões ancestrais. A gente tem, em relação aos ancestrais, gratidão, respeito, muita gratidão. Mas é preciso também, paralelamente, se libertar dos padrões dos ancestrais. Porque é muito forte, os padrões dos ancestrais é muito forte. A gente vê eles se repetindo na nossa vida, ó, muito. Né? Mas se libertar desses nós que prendem ao passado permite que sigamos em frente. Ketu, ele está minando essa nossa capacidade, vamos dizer, espiritual de tal coisa, desse desapego, ele está minando. Mas aí vem Narasimhadeva, vem Vishaka, né? Vem o disco solar de Vishnu, vem essa espada do discernimento, vem, né? Nos dá essa... Então, é muito importante a intenção nesta lua cheia. Colocar a nossa intenção e ver as coisas com clareza, como elas são, e não como a gente idealiza, não como a gente gostaria. Ah, gostaria tanto que fosse assim. Não é isso que a gente está falando. As coisas como elas são. E aí sim ter consciência para poder mudar. Mudar no sentido de retirar aquilo que está impedindo o progresso. Não mudar para ficar na carinha do jeitinho que a gente quer. Falando da nossa vontade, o que quer. Mas daquilo que a gente precisa. Porque precisamos mudar em nós. Que contribui com o nosso avanço, contribui com a nossa evolução, como seres humanos. Então, certos nós precisam ser desatados. Ok. Existe o mantra também do Nakshatra Vishaka, que também vou colocar o link lá para vocês, principalmente no dia 5, né, que é o dia da lua cheia e do eclipse. Vou colocar também esse link. E vou colocar também um outro mantra de Narasimha para vocês. Devo colocar lá uns 3 ou 4 links para vocês poderem
acessar entre o dia de hoje, dia 3, e o dia 5. Tá certo? Aqui tem uma perguntinha. Pode fazer até o dia 5, quantas vezes desejar? Simone, pode? Pode sim. O mantra de Narasimha? O mantra de Narasimha, inclusive o Narasimha Kavacham, ele é muito usado nesse momento do Narasimha Jayanti, mas ele pode ser usado em qualquer momento que você perceba que precisa de proteção. Narasimha Kavacham, ele nos protege até das condições dos aspectos planetários presentes no céu, no momento, e presentes no nosso mapa de nascimento. Ele restaura tudo, Narasimha Kavacham. Das influências negativas, dos chadiripos, que são os 6 pecados, né? Os 6 defeitos. Maranasthana, Udyadosha, das nossas casas Trix, 6, 8, casa 6, casa 8, casa 12, das Dusthanas, dos aspectos mais pesados que pode haver num mapa, ou dos aspectos mais pesados que podem estar acontecendo entre os planetas neste momento. Ou qualquer situação que você se veja sem proteção, precisando de proteção, para te proteger contra energias hostis, doenças. Narasimha Kavacham, ele nos protege até de nós mesmos. Dos nossos erros, da nossa arrogância, dos chadiripos. Chadiripos é isso: ira, orgulho, cobiça, luxúria, né? São os chadiripos, as nossas 6 falhas, nossos 6 inimigos. 6 inimigos da evolução espiritual. São os chadiripos. Então, ele nos protege, ele nos ilumina por dentro e por fora. Narasimha Kavacham é um mantra muito poderoso. Posso dar algum exemplo meu, já está em avião, um avião trepidando absurdamente, e eu cantar o mantra de Narasimha e, em alguns minutos, a viagem segue tranquila. Já aconteceu mais de uma vez. Mantra de Narasimha Deva, não só esse, não só Narasimha Kavacham, existem outros para Narasimha. Mas esse especialmente, né? Kavacham, que é o escudo principalmente. Ok. Então, fizemos o nosso encontro. Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês direitinho. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade para perguntar nos nossos grupos. Tá certo? E uma boa celebração de Narasimha Deva para todas e uma intensificação das práticas nesse eclipse lunar, porque o mundo está precisando. Namastê. Jai Narasimha. Jai Sri Krishna. Om Tat Sat.